Bom dia, somos da equipe 2 da UDS 2. O modernismo foi uma tendência artístico-cultural ocorrida na primeira metade do século XX. Se manifestou em diversos campos das artes, como a pintura, escultura, arquitetura, literatura, dança e música. Segunda geração modernista, segunda fase do modernismo. A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945, chamada de Geração de 30. Essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, apresentados na semana de 1992. Lembra-se que esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. Biografia Jorge Amado. Jorge Leal Amado de Faria, ele nasceu no dia 10 de agosto de 1912, no distrito de Ferradas, município de Itabuna, no sul do estado da Bahia. Viveu sua infância em Ilhéus, na Bahia, e depois se mudou-se para Salvador, onde estudou no internato Colégio Antônio Vieira, de padres jesuítas, e no ginásio Ipiranga. Desde jovem, se envolve com a vida literária e começa a escrever para o jornal Diário da Bahia. Fundou a Academia dos Rebeldes, grupo de jovens artistas, sobretudo os literatos, empenhados em renovar a literatura baiana. Já no Rio de Janeiro, ele publica seu primeiro romance com 19 anos, intitulado O País do Carnaval, em 1931. 2 anos depois, casa-se com Matilde Garcia Rosa, com quem teve uma filha, e em 1935 torna-se bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro. Foi preso 2 vezes, por apresentar ideais socialistas e comunistas, sendo assim exilado do país. Doni permaneceu durante algum tempo nos países Argentina, Uruguai, França e República Tcheca. Ao voltar para o Brasil, ele se separa de Matilde, a sua primeira mulher, e em 1945 ele torna-se deputado federal do Partido Comunista Brasileiro. Na política, Jorge Amado lutou pela liberdade religiosa, sendo autor da lei, ainda hoje em vigor, que assegura o direito à liberdade do culto religioso. Ademais, foi autor da emenda que garantiu os direitos autorais. Ele casou-se pela segunda vez com a escritora Zélia Gattai e com ela tem 2 filhos. Em 1955, ele afasta-se da militância política e dedica-se totalmente à literatura, sendo ocupante da cadeira 23 na Academia Brasileira de Letras a partir de 1961. Ele falece na capital baiana, Salvador, no dia 6 de agosto de 2001, com 89 anos. Características literárias. Apesar de seu envolvimento político, o nome de Jorge Amado ficou marcado na história brasileira como escritor. Sua habilidade com as palavras o credenciam como um dos maiores nomes da segunda fase do modernismo brasileiro. Entre as principais características de suas obras estavam forte presença de características regionalistas, salientava as classes mais baixas, dando pouco destaque às elites. Ele retratava os costumes e festejos populares, linguagem simples, coloquial e popular. Aliava lirismo ao documento e dotado de crítica social. Obras. Jorge Amado é autor de uma obra bastante extensa, em sua maioria composta de romances. Contos e livros de memória também fazem parte da produção literária do autor, mas foi como romantista que ele obteve grande sucesso. Entre as suas obras de romance, destacam-se Capitães da Areia, Tieta do Agreste, Dona Flor e seus 2 maridos, Jubiabá, Tenda dos Milagres e O País do Carnaval. Na literatura infantil temos O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá e A Bola e o Goleiro. Nas suas biografias e memórias temos ABC de Castro Alves, O Cavaleiro da Esperança, O Menino Grapiúna e Navegação de Cabotagem. Outras obras de grande destaque são A Estrada do Mar, Bahia de Todos os Santos, O Amor do Soldado, O Mundo da Paz, Do Recente Milagre dos Pássaros, O Milagre dos Pássaros e A Hora da Guerra. Análise das obras. Gabriela, Cravo e Canela. Ilhéus daquela época tinha cerca de 3.000 habitantes, era a cidade mais rica da Bahia. O dinheiro do cacau produzia fortunas
ditava leis, e foi nesse clima de prosperidade e uma certa ostentação que Jorge Amado escreveu um dos romances mais célebres, a história de uma moça pobre do sertão, retirante da seca, uma moça bonita com cheiro de cravo e cor de canela. A cena de Gabriela, interpretada pela atriz Sônia Braga, subindo de um telhado para retirar uma pipa, está na memória dos brasileiros desde que a novela foi ao ar, em 1975. Primeira novela que ousou ao explorar a sensualidade na teledramaturgia. A trama da Globo impressionou e cativou o público pelas cenas quentes e ao mesmo tempo ingênuas. Capitães da Areia. Capitães da Areia é uma minissérie brasileira, exibida pela Rede Bandeirantes, de 5 a 16 de dezembro de 1989, em 10 capítulos, a partir de uma adaptação do livro homônimo, do escritor baiano Jorge Amado. Teve direção de Alter Lima Jr. Tendo como cenário as ruas e as areias das praias de Salvador, a história trata da vida de meninos de rua, sem família, que viviam em um velho armazém abandonado, no cais do porto. Os motivos que os uniam eram os mais variados. Ficaram órfãos, foram abandonados ou fugiram dos abusos e maus tratos recebidos em casa. Aproximadamente 40 meninos, entre 9 e 16 anos, dormiam nas ruínas do velho trapiche. Eram conhecidos como Capitães da Areia e praticavam roubo, o que os tornou temidos e procurados pela polícia, que estavam em busca do esconderijo e do líder do grupo, Pedro Bala, rapaz de 15 anos, loiro com uma cicatriz no rosto, generoso e valente. No bando destacavam-se também Sem Pernas, espécie de espião, João Grande, negro forte e o mais alto de todos, José, o professor, o único que lia corretamente e gostava de contar histórias, Pirulito, excessivamente místico e extrovertido, Gato, malandro elegante e que tinha um caso com a prostituta Dalva, Volta Seca, mulato sertanejo e afilhado de Lampião, e Boa Vida, muito preguiçoso. No dia a dia, o bando contava com o apoio de alguns adultos. Dom Aninha, mãe de santo, sempre os socorria em caso de doença ou necessidades. O padre José Pedro, introduzido no grupo por Boa Vista, conhecia o esconderijo dos capitães e aos poucos conquistou sua confiança, indo com frequência visitá-los. O pescador querido de Deus e o estivador João de Adão também tinham confiança dos capitães. Dona Flor e seus dois maridos, o livro. Com descrições realistas da vida boêmia de Salvador nos anos de 1940, a história de Dona Flor permeia esse ambiente, num nostálgico painel do cotidiano da vida baiana. O romance começa com a morte de Vadinho, um boêmio, que bate as botas subitamente em pleno carnaval de rua, fantasiado de baiana. Ele deixa viúva Dona Flor, uma mulher que, apesar da vida desregrada do marido, era apaixonada por ele. A segunda parte do livro mostra a rotina pacata de Dona Flor, que acaba dando aulas de culinária. A protagonista segue sua vida, mas sem esquecer do marido morto. Ao mesmo tempo, ela é cortejada por Teodoro, um farmacêutico, pacato e religioso, com quem acaba se casando. Bastante conservador, no entanto, ele não consegue satisfazer Dona Flor, que cada vez mais se lembra de Vadinho. A partir daí, a história assume um estilo do realismo fantástico, quando o espírito de Vadinho retorna e passa a aparecer para Dona Flor. Quando ele a encontra, parece ser capaz de realizar as mesmas coisas que fazia na cama quando estava vivo, deixando a mulher confusa entre se manter fiel ao novo marido ou ceder ao espírito do primeiro. O primeiro filme. A primeira adaptação da obra de Jorge Amado para o audiovisual aconteceu em 1976, com o lançamento do filme que tinha Sônia Braga no papel principal, acompanhada de José Wilker como Vadinho e Mauro Mendonça como Teodoro. A minissérie. Em março de 1998, a obra estreou na televisão em uma minissérie adaptada por Dias Gomes. A direção geral ficou por conta de Mauro Mendonça Filho de Mauro Mendonça.
que viveu o marido conservador no filme de 1976. Desta vez, Julia Gunn é Dona Flor, enquanto Edson Celulari e Marco Nanini dão vida a Vadinho e Teodoro, respectivamente. O último filme foi inspirado na obra de Jorge Amado, lançado em 2017 como Juliana Paz no papel principal. E essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.